Pronto, muito bem. Pessoal, então, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, em nome da Clark, para a gente fazer mais um treinamento aí com relação ao novo larvicida, o Natular DT, que é o produto que vocês vão estar recebendo do Ministério da Saúde. Acho que Santa Catarina já recebeu, né, o larvicida, e a DIV, então, irá fazer a distribuição aí para todos os municípios para fazer o controle da fase larvária, né, do Aedes aegypti. Então, pessoal, vou dar início aqui à minha apresentação e no final a gente abre para o chat para responder as perguntas. Eu peço a gentileza que vocês mantenham os microfones desligados, ok? A pedido de vocês, essa apresentação vai ser gravada e depois eu vejo como mandar isso aqui para o Fabrício e disponibilizar para vocês, ok? Então, muito obrigado pela presença de todos e vou dar início, então, aos trabalhos. Então, a Clark, pessoal, é uma empresa americana que está há mais de 60 anos aí no mercado, né, de controle de saúde pública, de controle de vetores, tá? A Clark, no Brasil, né, ela tem essa equipe montada no Brasil, a Clark Brasil, que é composta aí pelo Fábio Magro, que é o nosso gerente técnico, tá? O Teodoro, que sou eu, sou gerente regional da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, da qual faz parte o estado de Santa Catarina, né? O Caio Melo, que é o nosso gerente regional dos estados do Nordeste do Brasil, o Nivaldo Carlucci, que é o nosso general manager, né, nosso chefe, e hoje a gente tem o privilégio de contar com a presença dele hoje aqui também nessa apresentação, tá? O Joe Narrow, que é o nosso diretor internacional para assuntos comerciais da Clark, e o Bill Jane, que é o nosso pesquisador sênior. O Bill é a pessoa responsável pelos produtos da Clark, né? Pelo desenvolvimento, pelo registro, ele que é o responsável técnico pelos produtos da Clark, tá? Então, pessoal, a Clark é uma empresa, uma companhia global, 100% dedicada em prover produtos e serviços no mercado de saúde pública e ambiental, tá? No Brasil, a Clark é uma empresa dedicada ao controle de mosquitos, exclusivamente ao controle de mosquitos, tá? Então, a despeito de outras empresas que fabricam outros produtos para controle de outros tipos de praga, né? A Clark é uma empresa exclusivamente focada em controle de mosquitos, vetores ou não, tá? E a missão da empresa é tornar aí as comunidades ao redor do mundo mais seguras, mais confortáveis e habitáveis. Então, pessoal, só para mostrar aqui mais ou menos a estrutura da parte de desenvolvimento da empresa, de pesquisa e desenvolvimento da empresa, né? Ela tem um departamento aí de tecnologia de formulações, de novas formulações, com laboratório analítico, laboratório de bioensaios, gerenciamento de projetos, né? Porque, como eu disse, ela provê produtos e serviços, porque nos Estados Unidos a Clark também presta serviço para os estados americanos, né? Ele faz a parte de aplicação do produto também. No Brasil, ainda não. No Brasil, a Clark só provê os produtos, né? E treinamento, suporte técnico, que é, por sinal, a primeira vez em 30 anos de controle da dengue, que uma empresa monta uma equipe, né, técnica para dar suporte no campo, da utilização dos seus produtos, né, mostrando essa inovação também. Ensaios de laboratório, pesquisas de campo, seleção de novos ingredientes ativos e a parte de suporte regulatório. A parte de suporte regulatório, pessoal, é a parte que diz respeito ao registro, né, dos produtos junto às autoridades competentes, né, de saúde competentes de cada país, ok? Então, aqui, para quem nunca viu, né, é um laboratório de formulação, tá? Localizado em Illinois, né, nos Estados Unidos, onde fica a sede da empresa, né, em St. Charles. Aqui, um estudo de campo, né, uma pesquisa de campo com larvicida, com esses tanques que ficam a céu aberto, né, assim, simulando uma situação mais próxima do dia a dia de vocês, porque aqui você tem aí a interferência do sol, da interferência da chuva, né, da água da chuva, da temperatura, né, externa. Então, você tem uma condição bem parecida com o que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês, tá?
Aqui a parte de aplicação aérea, né, de aplicação espacial, então é feito com essas gaiolas, né, com os mosquitos, e posteriormente são levados para o laboratório e avaliados a mortalidade, né, desses mosquitos. Tá? E aqui também um teste com lâminas para fazer a aferição de gotas também, né? Então, aqui, pessoal, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, a Clark tem esse know-how, né, e esses equipamentos aéreos, né, alguns aviões, helicópteros, para fazer a aplicação do produto, então ela consegue cobrir grandes áreas em curto espaço de tempo. E aqui a parte de aferição de gotas, né? Inclusive, nós tivemos aí em Santa Catarina, há duas semanas atrás, fazendo a medição do espectro de gotas dos equipamentos pesados, né, utilizando o DC4, que é um dos equipamentos que a gente disponibiliza para fazer esse trabalho no Brasil. Tá? Então, aqui vocês têm também outras modalidades de aferição de gotas, como com lâmina, né, e o pêndulo, que é utilizado também para fazer esse trabalho. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que a Clark, onde ela não tem um escritório, onde ela não tem uma sede, ela faz o trabalho em parceria com as autoridades locais, as autoridades sanitárias locais de cada país, né? Então, esse é um trabalho feito aqui no Quênia, né, na África, né, com larvicidas. E aqui o teste que foi feito, né, de aplicação aérea na Malásia, né? Inclusive onde o Cielo, que é o adulticida que vocês estão utilizando, né, para controle da fase alada do mosquito, foi testado, tá? Em Penang, na Malásia. E aqui, aqui para quem está familiarizado, né, é o laboratório da SUSEM, em Marília, no estado de São Paulo, onde o Natular DT, que é o larvicida que vocês vão trabalhar, foi testado, né, em condições de reservatórios pequenos e reservatórios também externos, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Eu peço que feche o microfone, senão acaba atrapalhando aqui o andamento da nossa apresentação, por gentileza. Obrigado. Então, pessoal, a parte de controle de mosquitos, né, ele passa por algumas ações, que são essas campanhas educativas, né, com retirada de criadouros pequenos, que é uma diretriz aí do Ministério da Saúde e da própria DIV aí de Santa Catarina, né? A primeira recomendação é que se faça a eliminação dos focos, né, de maneira física, retirada de criadores pequenos ou eliminação desses focos. E quando você não tem a condição de remover ou eliminar esses focos, então você faz o tratamento com larvicida, tá? Então, você tem o caso a caso, os pontos estratégicos, né, que serão tratados, aplicação de adulticidas, né, no caso, a aplicação espacial em ultra baixo volume, quando é necessidade do bloqueio, né, para cessar a transmissão de dengue ou chikungunya. Então, pessoal, a parte de controle do Aedes aegypti, né, a gente divide aí basicamente em duas fases, né? A fase de controle das larvas, que é a aplicação em contêineres, né, para controlar a larva dos mosquitos, aí, tanto do Aedes aegypti quanto do Albopictus. E a parte de controle do adulto, né, que seriam aplicações aí residenciais com equipamento portátil em ultra baixo volume ou aplicações externas com equipamentos em UBV montados em truques, né, em caminhonetes. Então, quando e como iniciar a aplicação para controle larval do mosquito da dengue? Então, vocês conhecem aí melhor do que eu, né, todos esses procedimentos aí de avaliação de infestação larvária, né? Então, você tem aí o LIRA, o IPP, índice de Breton, né, o ADL, que é feito aí periodicamente para fazer a avaliação do índice de infestação larvária em cada região do estado. Índice de infestação larvária em cada região. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Vou pedir para fechar o microfone, por gentileza. Obrigado. Então, pessoal, a Clark é sinônimo de inovação. Como eu já disse, em 30 anos é a primeira vez que uma empresa contrata uma equipe técnica para fazer suporte no campo, né? E aqui o nosso portfólio, que é composto basicamente pela família Natular,
que é a família dos larvicidas, né? Do Natular, que é a base de espinosade. O adulticida, que é o Cielo, que é o produto hoje utilizado aí para controle da forma alada do mosquito, né? E a parte de equipamentos, da Leco, né? Que é um equipamento que é vendido no Brasil pela Guarani, que é o nosso distribuidor no Brasil do equipamento da Clark. E recentemente, pessoal, a Clark adquiriu a Biogênese, que é as armadilhas da BG, né, que são armadilhas para também monitoramento e controle do mosquito, e também foi adquirido recentemente. Então, a parte de larvicida, pessoal, a Clark, o Natular, né, é um larvicida à base de espinosade, né? Então, o que é a espinosade? É a mais nova classe aí de inseticida para uso em saúde pública e ambiental. Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho a história do espinosade, como é que ele foi descoberto, né? Então, lá em 1982, um cientista aí da Dow AgroScience estava de férias no Caribe, né? E quando ele estava visitando uma destilaria de rum abandonada no Caribe, ele percebeu que nessa área que ele estava tinha pouca incidência de mosquitos, né? Ele ficou curioso com aquela situação. O que ele fez? Ele coletou algumas amostras do solo, né, naquela área que tinha poucos mosquitos, e aí, posteriormente, essas amostras foram analisadas, né? E em 1988, então, se isolou essa nova bactéria, né? Que foi batizada com o nome de Saccharopolis spinosa, né? E essa bactéria, ela em fermentação, então, se notou que ela produzia as espinosina, sendo que dessas espinosina, a espinosina A e a espinosina D tem um poder de larvicida, uma ação larvicida muito boa, né? Uma ação larvicida muito eficiente, tá? E essa é uma foto aqui para vocês visualizarem, né, o formato da bactéria, que ela tem essa forma de espinhenta, né, com vários espinhos, então daí vem o nome dela, né, a origem do nome, espinosa, né, que vem do latim. E o espinosade, então, é um produto, né, produzido, desenvolvido e feito por organismos ou seres vivos, ou seja, é um produto de origem biológica, né? Então, o espinosade é um produto considerado um produto biológico, ok? Então, o espinosade é o primeiro e único ingrediente ativo dessa nova classe de produtos para o controle de insetos. Ele tem esses metabólitos, né, derivados de organismo vivo, que é a espinosina A e a espinosina D, tá? Que vem da fermentação, então, né, dessa bactéria, que é a Saccharopolis spinosa, tá? O nome espinosade deriva do latim, né, espinosa, como eu já citei aqui, que significa espinhoso, e esses metabólitos A e D são altamente eficazes no controle da larva de mosquitos. Então, aqui só para vocês, também para quem não conhece, né, uma foto aqui de uma fábrica de espinosade lá em Michigan, nos Estados Unidos, onde mostra como que funciona, né? Ela é muito parecida aí com aqueles tanques de fermentação de cerveja, né? Parece uma fábrica de cerveja, mas é uma fábrica de produtos biológicos, né? Porque passa por esse processo de fermentação. Então, é diferente da fábrica de produtos químicos, você tem aqueles reatores, né, para fazer as reações químicas, né, dos ativos. Então, aqui você tem um processo de fabricação diferente, tá? Só para vocês visualizarem. Então, pessoal, o perfil do espinosade, ele tem uma ação mínima sobre os organismos não alvo, tá? Nós vamos demonstrar isso aqui numa tabela mais à frente. Ela tem uma dose eficiente bastante baixa, né? A gente também vai mostrar aí na tabela mais à frente as dosagens. Ele foi incluído aí no programa de risco reduzido, né? Do APA, da Agência de Proteção Ambiental Americana, tá? E em 1999, o espinosade recebeu um prêmio aí do presidente americano de química verde, né? Produto mais seguro e mais eficiente, tá? Então, nos Estados Unidos, o espinosade é utilizado pelo pessoal que faz agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica não permite a utilização de produtos químicos, mas o espinosade é um produto que é aceito pelos agricultores orgânicos, né? Pela produção orgânica.
Então, nenhuma resistência cruzada também conhecida, né? Ou seja, ele tem um modo de ação exclusivo, um modo de ação novo, vocês nunca viram, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que o espinosad age, porque ele tem um modo de ação completamente diferente dos outros produtos que foram utilizados até hoje. Então, ele tem aí baixa toxicidade aí para os mamíferos, aves e peixes, né? Isso também está no guia, no Guide for Drinking Water Quality, né, da Organização Mundial da Saúde. Esse trabalho também fica disponível para vocês consultarem, depois eu deixo o link aqui para vocês consultarem. Ele se degrada rapidamente no solo, não é persistente, né? Ele se degrada aí por fotólise e por decomposição microbiana, tá? Não potencial a mutação, não causador de câncer nem tumores, tá? Em testes feitos aí nos Estados Unidos e na Europa, consideram um produto com um composto não agressivo ao meio ambiente. E a meia-vida, pessoal, do espinosad é menos de um dia, tá? Então, não persistente e não bioacumulável. Então, resumindo, o produto é um produto natural, né, de origem biológica, com excelente equilíbrio aí entre segurança e eficácia, né? A persistência ambiental é reduzida, né? Como a gente já falou aqui, a meia-vida dele é de menos de um dia. Ele tem um risco reduzido para os aplicadores, e vocês vão perceber isso no dia a dia de vocês, porque o produto ele vem embalado, os tablets, né, vem embalado um a um, numa cartela, então a exposição é mínima, né, para o aplicador. Risco reduzido para a maioria dos insetos benéficos. Também a gente vai mostrar mais à frente aqui os testes que foram feitos com outros insetos não alvo, né? Outros organismos não alvo, e nenhuma preocupação com os lençóis freáticos, né? Com os lençóis de água, tá? Excelente eficácia também em poucos tratamentos, ou seja, ele tem um novo modo de ação e ele dá um controle aí de 60 dias, né? E aí vocês podem me perguntar, pô, Teodoro, mas se ele tem uma meia-vida de menos de um dia no ambiente, como que ele dá 60 dias, né, de residual? Então, a resposta é por conta da formulação do produto, por conta da liberação do ativo aos poucos, né? A liberação lenta que provê esse controle de 60 dias. Tá? Então, uma nova opção aí para o manejo integrado de pragas, cultivos orgânicos, gerenciamento de resistência, né? Que é o caso aí do Aedes aegypti, né? Ele está sendo utilizado para gerenciamento de resistência aos organofosforados e aprovado em 63 países para mais de 250 cultivos. O modo de ação do espinosad, tá? Ele é um produto, ele tem um novo modo de ação, um modo de ação único, né? Que até então vocês não tinham visto ainda, tá? Então ele despolariza os neurônios aí do inseto através dessa ativação dos receptores nicotínicos da acetilcolina, tá? Causando larga propagação de hiperatividade do sistema nervoso, né? Então, o produto ele utiliza diferentes receptores, não mencionados desde então, né, pelas outras classes de inseticidas. Isso leva a contrações musculares involuntárias, o estresse, né, e tremores, e leva o inseto à morte. Tá? Ou seja, o inseto morre aí, pela fadiga muscular, né, 24 horas após entrar em contato com o produto. Tá? E uma coisa importante de frisar é que, uma vez que os sintomas se iniciam, não há recuperação do inseto, né? Uma vez que a larva entra em contato com o espinosad, ou ela ingere, né? Ou ela entra em contato com o produto, ela não tem mais recuperação. Tá? E não existe até então, né, até o momento, resistências cruzadas conhecidas. Então, esse modo de ação novo, né, que ele é considerado aí um modulador alostérico do receptor nicotínico da acetilcolina, ele foi classificado aí pelo IRAC como classe 5, né? E estudos conduzidos aí no Brasil então, confirmaram, né, que o Natular é um produto à base de espinosad, e ele, então, pode ser utilizado aí para controle das populações de Aedes aegypti, que são altamente resistentes ao TMFOS, como a gente vai demonstrar também nos testes que foram feitos mais à frente, algumas tabelas que eu vou mostrar mais à frente. Então, aqui, pessoal, só para mostrar onde o produto age, né? Eu vou colocar a setinha aqui, ó. Aqui é um receptor de acetilcolina, tá?
esse receptor, quando a acetilcolina se encaixa, que ela abre o canal de sódio, né? E o espinosad, ele age de uma maneira diferente, porque ele ativa esses canais, tornando esses canais mais receptivos, diferente dos outros inseticidas que atuam, né, de uma outra maneira, né, como o imidacloprid, por exemplo, que atua como um mimista, né, um agonista da acetilcolina, né? O imidacloprid, por exemplo, ele entra aqui, abre o canal de sódio e ele não é degradado pela colinesterase. O espinosad não. Ele ativa o canal que é receptor de acetilcolina, ficando mais receptível, né? Mais agitado, mais ativo, mantendo esse canal com a acetilcolina aqui, então, mais receptivo, ele mantém o canal aberto por mais tempo, o que causa essa despolarização, né? Pelos íons de sódio, a entrada dos íons de sódio, que levam aos espasmos e à morte do inseto, tá? Então, ele age aqui, ó, no canal, na entrada dos íons de sódio, canal de abertura, né? Então, essa ativação positiva dos receptores pós-sinápticos, né? Ele é pós-sináptico, superexcitação do sistema nervoso, levando à paralisia e à morte, tá? E o que é modulação alostérica? Para a gente entender o que é a modulação alostérica, né? O que é isso? Então, a modulação alostérica é um processo aí, né, possível de ocorrer em proteínas e enzimas, né? Então, essas proteínas e essas enzimas, ela têm sítios de modulação, também chamados sítios alostéricos, tá? E essa interação, essa reação, né, do produto, de forma a mudar, né, essas enzimas e essas proteínas, elas podem ser positivas ou negativas, né? No caso do espinosad, ele é um modulador positivo, né? Ou seja, torna o canal mais ativo, né? Em vez de inibir a abertura do canal. Então, ele tem uma ação, uma química enzimática, né, diferente dos outros produtos, tá? Então, ele age por modulação alostérica. E aqui a classificação do IRAC, né? Essa é uma tabela com todos os ativos aí do IRAC, que é o Insecticide Resistant Action Committee, né? Uma chave. E onde ele é classificado aí como grupo 5, né? Como modulador alostérico do receptor nicotínico de acetilcolina, tá? Que é um produto que tem uma ação única e exclusiva, diferente dos outros produtos que foram utilizados até hoje. Então, a parte de toxicologia, né? Rapidamente. Ela tem aqui também uma DL50 bem segura, né? Acima de 2.000, que é o mínimo exigido aí pela Anvisa, né? Então, acima de 3.000 aqui, 738 miligramas por quilo de peso vivo para rato macho, acima de 5.000 miligramas por quilo de peso vivo para rato fêmea, mostrando a grande segurança do produto em termos de toxicidade, né? A dermal aguda também, acima de 5.000, que é bastante seguro, né? Também a parte de inalação, que é muito pouco provável por conta do modo de aplicação do produto, mas também ela tem uma margem de segurança muito grande. Isso aqui está na FISPIC do produto, tá? Que inclusive foi atualizada a FISPIC do produto, né? Acho que o pessoal da DIV já tem essa FISPIC atualizada, tá? Se vocês podem consultar. Então, também em termos de testes, né? A parte de oncogenicidade, mutagenicidade, teratologia e neurotoxicidade também, os testes foram negativos, né? Isso também está lá no Guide for Drinking Water Quality, da OMS, onde o produto foi testado para liberação para consumo, para utilização em água para consumo humano, né? Então, depois também a gente vai falar um pouquinho disso daí. Então, aqui, pessoal, só para mostrar, né, a parte de dose para controle da larva do mosquito, né, que isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção, porque aqui mostra, né, a baixa dosagem que é necessária para controle da larva do Aedes aegypti, ou seja, eu preciso de uma concentração aí de 0,025 ppm, tá, de espinosad para fazer o controle da larva do Aedes aegypti, né? No caso do Curex Clinica fasciatus, eu tenho aí uma dosagem um pouquinho, a coisa maior, 0,033, e no caso do Anopheles, eu tenho uma dosagem ainda menor, né, de 0,0049 microgramas por ml de água, tá? Então, ela provê essa dosagem muito baixa, ela consegue fazer o controle
da larva do Aedes aegypti. E aqui, pessoal, como eu prometi, né, essa é uma tabela que mostra os testes que foram feitos com organismos não alvo, tá? Então, aqui você tem essa truta arco-íris que foi testada, né, a Daphnia e vários outros organismos não alvos que foram testados. E desses todos aqui, o que se mostrou mais sensível ao espinosade foi essa ostra oriental, né? Que para ela ter qualquer alteração comportamental, ela precisaria de uma dosagem aí que provesse uma concentração de 0,300 ppm para poder ela ter qualquer alteração comportamental em termos neurológicos, né? Então, se você se você fizer aqui um comparativo, né, é uma dosagem 12 vezes maior do que o Natular provê para controle da larva do Aedes aegypti, que nós estamos falando aqui em 0,025 ppm, né? Então, você tem uma margem de segurança 12 vezes aí para esse organismo que se mostrou mais sensível, né? Então, um produto que mostra aí que para o organismo não alvo, ele tem uma margem de segurança muito grande, tá? Inclusive para larvas de libélula, tá? Ele não tem efeito em larvas de libélula. Comportamento ambiental, né? Então, no solo, ele se degrada aí por fotólise e ação microbiana, na água, por fotólise acelerada, né? Meia-vida, né? Menos de um dia. Nas plantas, né? Na superfície das plantas, por fotólise e meia-vida também, de 2 a 16 dias, na superfície das folhas das plantas, né? E, se absorvido na planta, se decompõe por oxidação. E nos organismos não alvo, no organismo animal, né, nos mamíferos, por exemplo, ele é prontamente metabolizado e excretado, tá, nas fezes, na urina, né, no suor, ele é totalmente metabolizado e eliminado. Então, ele é classificado como risco reduzido, né? O espinosade ele é qualificado aí pela Agência de Proteção Ambiental Americana, como ele foi incluído aí nesse programa de risco reduzido, né? E para ser incluído nesse programa ele tem que ter algumas características, né? Ele tem que seguir alguns critérios, tá? Como baixa toxicidade aguda, aí, por exemplo, para mamíferos, baixa toxicidade para peixes e animais silvestres, né? Compatibilidade com o programa de manejo integrado de pragas, né? Em termos de, inclusive, de resistência. Então, aqui também tem o link, aí se vocês quiserem consultar, vocês depois fiquem à vontade. Então, pessoal, visto o espinosade, vou falar agora, então, do Natular, que é o produto que vocês vão trabalhar, tá? A família Natular, ela tem todas essas formulações, tá? A formulação que vocês vão trabalhar é a pastilha, é o Natular DT, que é essa pastilhinha aqui que vocês vão trabalhar, mas também existe no Brasil essa formulação líquida, né? Que inclusive usa aí um solvente à base de cânfora, né? Os produtos da Clark não trabalham com nenhum derivado de petróleo, tá? Esse produto é muito utilizado para controle de Culex, né? De pernilongo, tá? E o XRT, que é uma pastilha para tratamento de grandes reservatórios de água, que está sendo testado, tá? E com os resultados muito promissores, né? Onde você trabalha aí com uma pastilha dessa por até 5.000 litros de água por um período de controle de 6 meses, né? Então, um produto bem interessante, tá? Tem uma nota informativa, a nota 103 de 2019 do Ministério da Saúde, onde ele mostra os produtos que vão ser utilizados pelo PNCD para controle da dengue no Brasil, que contempla nessa nota a formulação DT, a XRT e a formulação GR, tá? Que é essa formulação granulada, ok? Mas, por enquanto, o que o Ministério da Saúde adquiriu foi a pastilha, foi o Natular DT, que é o produto que vocês vão receber. Então, o produto para água, né? O Natular DT, a pastilha, ela é um produto para água em recipientes e reservatórios para consumo humano, tá? Então, ele tem a liberação tanto da OMS quanto da Anvisa para tratamento de reservatórios de água para consumo humano, e isso vem no rótulo do produto, ok? A mais nova classe de inseticida aí para controle de mosquitos em saúde pública e ambiental, tá? Como nós falamos com relação ao espinosade. E a pastilha, pessoal, ela é
composta aí por 2 camadas, tá? Então, para vocês quem nunca viu o produto, nunca trabalhou com o produto, para vocês se familiarizarem, tá? Então, ela tem essa camada mais fina, que é essa camada branquinha aqui, que é uma camada efervescente, que ela tem uma liberação imediata do ativo, né? Quando você coloca a pastilha na água, ela reage, né? E entra em efervescência e libera a primeira dose para fazer o controle das larvas presentes no recipiente que você está tratando, tá? Aqui você tem praticamente 10% do produto está nessa camada efervescente e ela é de liberação rápida, ou seja, ela entra em efervescência e vai até o final, até acabar. E aí você tem a segunda camada, tá? Que preste bem atenção, você tem a camada mais escura, que é essa camada mais dura, né? Mais espessa, que aí sim, aqui você tem 90% do produto está aqui, né? 90% do ativo está aqui. E essa parte mais escura, ela tem essa liberação lenta, né? Ou seja, que vai prover 60 dias de controle residual, ou seja, ela vai liberando aos poucos, né? E isso é o que provê esse controle prolongado aí pelo período de 60 dias. Então, aqui para mostrar essa foto aqui para vocês verem, né, a pastilha entrando em efervescência, né, ela tem uma ação rápida sobre as larvas, tá? As larvas morrem até 24 horas, depende um pouco da temperatura ambiente, da temperatura da água, da movimentação das larvas, né, da atividade das larvas. Se elas estiverem mais ativas, elas provavelmente vão morrer mais rápido, né? Se elas tiverem com um metabolismo um pouco mais lento, leva um pouquinho mais de tempo para morrer, mas morre também, tá? O peso da pastilha, ela fica aí entre 1,35 e 1,40, né, gramas cada pastilha, tá? Com 7,48% de ingrediente ativo, que significa 101 miligramas de ativo por tablet, tá? A dimensão da pastilha também, 12 milímetros de diâmetro por 6 milímetros de altura, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da pastilha. Então, aqui, pessoal, é importante vocês prestarem atenção também, porque esses cortadores, né, vão ser fornecidos aí pelo Ministério da Saúde para vocês, e a Clark está providenciando um cortador para cada agente no campo, ou seja, cada agente vai ter o seu cortador para fazer o trabalho de aplicação do produto no campo. A gente já providenciou uma quantidade aí para o Fabrício, da DIB, eu já entreguei pessoalmente aí uma quantidade de cortadores para o Fabrício, ele já tinha recebido uma parte do Ministério e provavelmente ele vai pedir agora mais uma quantidade de cortadores para poder cada agente de Santa Catarina ter o seu cortador. Eu tenho aqui, são 1.134 agentes, então vocês vão ter, cada agente vai ter o seu cortador, tá? Pessoal, aqui é muito importante vocês prestarem atenção nisso daqui, pelo seguinte, a pastilha, ela vem com esse suco no meio, tá? Que é para facilitar o fracionamento dela. Isso quando for necessário, tá? Porque quando não for necessário, você não precisa fazer. Então, quando você for fazer o fracionamento, é importante que a pastilha ela fique bem encaixada aqui no cortador e a lâmina de corte fique bem centralizada nesse suco para fazer esse primeiro corte. É muito importante que ele seja feito bem em cima do suco para evitar de quebrar a parte efervescente da pastilha, tá? E aí, se vocês fizerem esse corte certinho, o segundo corte fica mais fácil de fazer quando você precisar fazer um segundo corte, quando você precisar ir de 1/4 da pastilha, né, para o tratamento até 50 litros de água. Então, você, quando tiver necessidade, você pode fazer o corte no campo, tá? Aí vocês podem falar toda hora, mas, pô, quebrou um pedaço da parte efervescente. Tudo bem, não tem problema, você pode usar essa parte que quebrou no local que você está tratando, porque ela também tem o ativo, né? Então, não tem problema nenhum, você pode usar e que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, aqui para vocês verem, né, como que o produto vai chegar aí para vocês hoje, porque até um tempo atrás ele era embalado em sachês, né, com 250 pastilhas. Hoje, ele está vindo separado, ele está vindo embalado um a um, né? As pastilhas são embaladas uma a uma, tá? Então, ela vem nessas cartelas aqui com 50 pastilhas e cada caixa vem com 50 cartelas. Então, cada caixa vem com 2.500 pastilhas. Tá? Então, aqui, pessoal, só para mostrar para vocês,
né, o ciclo aí da parte, desde a eclosão do ovo, né, do mosquito. Então, você tem aí as fases, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, insta, né, e depois a larva em pupa, né? Então, por que eu coloco esse quadro aqui? Para mostrar para vocês o seguinte, que o Natular, ele age no período larvário, tá? Então, se você aplicar aqui, se o ovo eclodir e ele tiver na água que a pastilha está tratando, ele já entra em contato e na fase 1 ele já age. Como a larva morre em 24 horas, até 24 horas, não tem tempo hábil dessas larvas impuparem. Tá? Todas as larvas, até o quarto estágio avançado de desenvolvimento, se entrarem em contato com o produto, elas morrem antes de atingir a fase de pupa. Pode acontecer, na quarta fase avançada, ela chegar a impupar. Né? É difícil, mas pode acontecer. Mas, mesmo assim, ela não passa da fase de pupa, porque ela já está sob o efeito do produto, então ela morre na fase de pupa. Tá? Agora, o produto não age sobre o ovo, até porque por conta de que o ovo está fora da lâmina de água, né? Então você não tem atuação no ovo e você não tem atuação na pupa. Então, se você chegar para fazer o tratamento no recipiente e tiver a presença de pupa nesse recipiente, você tem que retirar essas pupas, que já empuparam. Tá? As larvas não, as larvas elas vão ser combatidas, mas a pupa você tem que retirar porque o produto não tem efeito na pupa. Se ela já tiver empupado, você não tem efeito do produto na pupa. Então, em termos de toxicidade, né, seguindo a mesma linha do Spinosad, aí o produto ele tem uma toxicidade bastante segura também, acima de 2.000 mg por quilo de peso vivo. Né? Isso é o mínimo que a Anvisa aceita, porque hoje, quando chega em 2.000 mg por quilo de peso vivo, os testes são parados, né, porque não existe mais necessidade de continuar os testes, até para preservar aí os animais que são utilizados, né, para esse tipo de teste. Tá? Então, também você tem aí a dermal aguda acima de 4.000, né, a inalação, seguindo aí a mesma linha do Spinosad, também acima de 5 gramas por metro cúbico, apesar de ser muito pouco provável, né, a questão de inalação. Então, o Natular DT está registrado, né, no Brasil para controle da larva de mosquito, aí, tanto do Aedes aegypti, do Albopictus, do Culex quinquefaciatus, né, e ele tem o PQ dele, né, o registro dele na OMS sobre o número de 020.001 de 2018. Na Anvisa, o produto está registrado para controle de larva de mosquito em recipientes de água para consumo humano, tá? Volto a frisar, que é importante isso. E essa informação consta no rótulo do produto. Tá? Aqui, para quem não conhece, né, esse é o antigo HOPES da OMS, né, que foi substituído pelo PQ, né, e da linha dos produtos que estão no Brasil, a gente tem o registro aí do Natular DT, do Natular EC, do Natular XRT, né, e aqui é importante frisar também que o Cielo também tem esse PQ, e no caso do Cielo tem autorização para aplicação intradomiciliar, tá? E no caso do Natular, ele tem autorização para utilização em água potável para consumo humano. Então, aplicações aí para o controle larval do mosquito responsável pela transmissão aí de dengue, zika e chikungunya, né? E o produto, então, fazendo um resumo aí do produto, né, do Natular DT, ele associa as melhores qualidades em um produto só, tá? Então, você tem aí uma residualidade em torno de 60 dias ou até mais, né, dependendo da situação. Visualização do produto no recipiente durante o tratamento, isso é muito importante, porque você tem esse efeito residual, esse efeito visual, né, esse residual visual por 60 dias, ou seja, se você chegar lá e a pastilha estiver lá, você visualiza ela, você consegue ver que ela está lá, então é importante isso, se ela estiver lá, você pode ficar tranquilo, porque aquele recipiente está sendo tratado, né? Muito fácil a aplicação, baixíssima dose, né? Um novo modo de ação, que vem aí, né, para o manejo de resistência, uma ação rápida, né? O produto já tem até 24 horas, então, ao contrário do que você estava utilizando, do produto anterior, que era um inibidor de crescimento, né?
Nesse caso aqui, vocês vão ver as larvas morrerem, tá? Vocês não vão aplicar o produto e as larvas vão continuar lá se movimentando. E isso gera até um descrédito aí dos agentes e da própria população. Então, no caso do Natular, vocês vão perceber no dia a dia de vocês essa mudança, porque depois que vocês aplicarem, vocês vão ver que as larvas vão morrer, tá? É muito seguro aí para o meio ambiente e também seletivo a organismos não alvos, como eu demonstrei naquela tabela que eu mostrei para vocês, tá? E aprovado pela OMS, pela Anvisa, para uso em água potável. Então, essas são as características do produto. Aqui, pessoal, só para vocês verem, tá? É um vídeo rapidinho para ver a ação do produto sobre as larvas. É claro que aqui está no recipiente pequeno, então a ação dele aqui é mais rápida, tá? Vocês podem perceber, né? Ele vai cronometrar ali em 2 horas e 20, acho. Você consegue aí o controle na totalidade, né, dessas larvas. Então, só para demonstrar. 2 horas e 24. Então, só para mostrar, né, o efeito do produto sobre as larvas, tá? Outras vantagens: o produto controla a larva até o 4º estágio avançado, né? Ou seja, enquanto ela estiver ainda em fase de larva, né, você tem o controle. Não controla a pulpa já pronta, né? Se você chegar no recipiente e já tiver a pulpa, você tem que retirar. Maior rendimento de trabalho dos agentes de saúde, economia de mão de obra e equipamentos, ou seja, você não precisa de equipamento para aplicar o produto, você não precisa fazer solução mãe, você não precisa... o produto é pronto para uso, é muito fácil, muito prático, né? Vocês vão perceber isso aí no dia a dia de vocês, vai facilitar muito, né, o trabalho no dia a dia. Não necessita de monitoramento da saúde do trabalhador, isso também é muito importante, porque quando vocês trabalhavam com um produto que era organofosforado, precisava fazer o monitoramento da colinesterase, né? E nesse caso do Natular não tem necessidade, porque ele não tem nenhuma ação sobre a colinesterase, então não faz sentido você fazer monitoramento de colinesterase com a utilização do espinosário, tá? Então mostra aí mais uma característica de segurança do produto por aplicador, tá? Sem perda de produto ou contaminação por derramamento, ou seja, quando você trabalhava com as outras formulações, se aquilo por um descuido, por um acidente caísse no chão, você perdia o produto, você não tinha como recuperar, né? No caso da pastilha, isso não acontece. Se isso acontecer, você consegue reutilizar ela, né? Então você não tem essa perda. A formulação em pastilha ela é com dose definida, ou seja, uma pastilha para até 200 litros de água para tratamento aí de 60 dias, né? Então, você elimina a possibilidade de subdosagem ou de superdosagem, tá? O produto ele tem essa dose definida, que isso ajuda bastante aí no dia a dia também. Meia pastilha para 100 litros de água, que é a questão que eu mostrei para vocês lá do fracionamento da pastilha, né? E 1/4 para até 50 litros de água, porque não existe nenhum produto tem dosagem menor para recipiente de 50 litros, né? Ou seja, a menor dosagem é para recipiente até 50 litros de água, tá? 2 pastilhas e meia aí para 500 litros de água e 5 pastilhas para uma caixa de 1.000 litros, que é bem comum, né? Agora, com essa crise hídrica que a gente está passando no Brasil, as pessoas às vezes acumulam água em casa em tambores de plástico, né? De 500 litros, de 200 litros, é muito comum, né? E aqui no Centro-Oeste, principalmente, né? Na região Nordeste. Então, é muito comum esse tipo de recipiente, né? Os A1 e A2, né? Então, é bem comum no campo você encontrar essa situação, e se for preciso fazer o tratamento, né, as dosagens são essas recomendadas. Aqui, pessoal, mais um vídeo instrucional do Fábio mostrando como que é feita o corte da pastilha, e vocês vão perceber que é bastante simples, tá? Bom, pessoal, mais um tipo de recipiente. Esse recipiente com 50 litros. Se vocês se depararem no campo com uma situação, um recipiente desse positivo e que a pessoa não queira eliminar, nós temos que executar o tratamento com larvicida. Então pegue uma pastilha natular, coloque na direção da lâmina e faça o primeiro corte. Metade da pastilha retorna ao sachê e a outra metade você vai fazer mais um corte para ficar com 1/4 de pastilha.
Então, ficando aqui com 1/4 de pastilha para até 50 litros, coloque no recipiente, ele vai entrar em efervescência e vai fazer o efeito residual por 60 dias, além do residual do produto e da formulação, o residual visual. Bom, pessoal, só para mostrar para vocês como é simples, né, de fazer o corte no campo, a hora que vocês, se houver necessidade de fazer o fracionamento, é bem simples, esse cortador é muito bom, né, ele encaixa a pastilha, não tem perigo dela cair, então é bem interessante, tá? Então aqui, pessoal, só para mostrar essa foto aqui de uma caixa d'água, se for necessário fazer o tratamento, evitar de colocar a pastilha próxima do ladrão ali, da saída de água da caixa, tá? E se for o caso do tratamento aí de um volume de até 1.000 litros de água, é utilizado aí, são 5 pastilhas, né? E elas devem ser aplicadas dessa maneira aqui, de forma a manter esse distanciamento entre uma e outra, tá? Para ter, inclusive, uma homogeneidade menor aí no tratamento do recipiente, ok? Então, aqui mais uma foto mostrando aí, né? Os recipientes aí A1 e A2, que são muito comuns no dia a dia, né? E se houver necessidade de tratamento, é feito dessa maneira. Aqui os testes que foram feitos, né, em Marília, no laboratório da SUSEM, em São Paulo. E aqui algumas situações de campo, né, pessoal, que eu estava citando aqui para vocês. O pessoal costuma acumular água nesses tambores de plástico, né, nessas vasilhas de plástico, né? E aí você tem várias capacidades aí de 50 litros, de 100 litros, 200 litros, né? Então, se houver a necessidade de fazer o tratamento, né, se houver a presença de larva e não houver como eliminar, então, se for preciso fazer o tratamento, vocês fazem o tratamento fazendo o fracionamento da pastilha. Aqui do lado esquerdo, né, é uma cisterna dentro da residência, isso aqui é muito comum no Nordeste, né? Essas caixas ficam sem tampa e é muito comum você, então, ter a presença do mosquito nessa situação, tá? Aqui, pessoal, só uma dica, né? Se você for aplicar a pastilha num recipiente que tiver vamos dizer, no fundo tiver uma camada de lodo, né, de barro, de argila, por decantação, ou muita matéria orgânica decantada, evitar de deixar a pastilha enterrar, né, nessa camada de lodo, porque senão pode prejudicar a liberação do produto. Então, quando for uma situação que você tiver essa situação, o pessoal lá do Rio de Janeiro bolou, né, essa ideia de colocar dentro de um sachêzinho e você amarra, para ela ficar um pouquinho acima da camada de lodo, para ela evitar de ficar enterrada, tá? Aí facilita a liberação do ativo. Aqui uma situação de piscina abandonada, né? E aí vocês devem seguir aí as orientações da DIV de Santa Catarina, né? Porque provavelmente vocês vão ter uma nota técnica da DIV aí orientando nessa situação o que deve ser feito. E aqui, pessoal, só para mostrar para você o trabalho que foi feito aí com relação à resistência, né? Então, os testes que foram feitos com o Natular DT, eles usaram populações de 4 regiões diferentes do Brasil, né? Aí de população de Santarém, de Goiânia, de Salvador, de Marília, com diferentes níveis de resistência ao temefós, tá? Então, por exemplo, a população de Marília tem um índice de resistência de 3,3, né, para atingir aí uma LC de 95% dessa população. O que significa isso? Significa que para você ter o controle dessa população, você tinha que aumentar em 3,3 vezes a dosagem original do produto para poder ter o resultado esperado, né? E aí, se você olhar as outras populações, você vai ver aí de Santarém, Goiânia, Salvador, que inclusive de Salvador você teria que aumentar em 16,7 vezes, né, a dosagem original do produto para poder ter resultado. Então, isso mostra um índice de resistência muito alto, né? E aí, então, foram feitos esses testes, né, para mostrar a mortalidade das larvas aí de Aedes aegypti expostas ao Natular DT com relação a essas populações. Então, nesse caso aqui, foi utilizada a população de Rockefeller, né, que é a população de Aedes aegypti criada em laboratório, que funciona como uma testemunha, a população de Goiânia, a população de Santarém, né?
Então, aqui 60 dias praticamente após o tratamento, você tinha um controle acima de 80% dessas populações, né? Controle aí de 90%, de 100%, né? E até 60 dias você tinha um controle assim, próximo de 90% dessa população. Então, mostra a eficiência do produto, né? Mesmo depois de 60 dias. Aqui um outro gráfico também, né? Esse teste foi feito também no laboratório da SUSEM, né? Mostrando também a diferença aí da mortalidade, né? 8 semanas após o tratamento, tá? Então, também mantendo a mesma faixa de mortalidade acima dos 80%. Então, conclusões, né? No Brasil, o Natular DT é um larvicida aí à base de espinosade e é uma ferramenta valiosa, né? Muito preciosa para a gente ser utilizada aí no gerenciamento de resistência do Aedes aegypti aos organofosforados, tá? E isso já é uma realidade, né? Vocês já estão com o produto na mão para utilizar. Então, os larvicidas baseados em espinosade foram adicionados à lista de produtos no Brasil para o gerenciamento de resistência, né? Então, eles fazem parte aí hoje do PNCD. Algumas informações adicionais, isso alguns trabalhos foram feitos aí pelo Lena, né? Na parte de manejo de resistência, que é um programa do Ministério que faz esse monitoramento de resistência, tá? Então, tem o portal da saúde, aí, que se vocês quiserem consultar também alguns trabalhos que foram feitos, né? Alguns seminários que foram feitos com relação à resistência do Aedes aegypti aos organofosforados. E a parte de registro do Natular, né? Então, ele hoje está registrado na Anvisa para controle de mosquito, inclusive para água de uso, né, humano, né, para água potável, para uso, inclusive, nesse WHO Guidelines for Drinking Water Quality aqui, se vocês consultarem, tem um trabalho que mostra que, inclusive, essa água pode ser consumida por bebê em idade de mamadeira, né? Então, é um produto que mostra aí a margem de segurança muito grande do produto, tá? E aqui o PQ, né, do produto, que é onde o produto está registrado na OMS, tá? Então, se vocês quiserem anotar esses dois links para vocês consultarem, vocês podem entrar lá e consultar e estudar. Fica à disposição de vocês, é um documento para consulta pública. Então, hoje o produto está registrado aí, né, em várias regiões do mundo, né, nos Estados Unidos, no México, na América Central, aqui no Brasil, no Peru, né, no Oriente Médio, ali na Arábia Saudita, né, no Camboja, nas Filipinas, tá? E se vocês perceberem, né, toda essa região do globo, que é a região que é onde você tem mais problema com mosquitos, né, que é essa região aqui equatorial do globo, tá? Então, resumindo, pessoal, Natular DT é um produto aí com uma nova classe de inseticida formulado para dar grande flexibilidade na aplicação, né? Isso vai facilitar muito a vida aí de vocês no dia a dia. Residual visual, que é importante, já falei, né? Ele mata as larvas, realmente, ele não é um inibidor de crescimento, ele não é um produto juvenoide, né? Ele mata realmente as larvas, isso vocês também vão perceber no dia a dia de vocês, e um produto com alta performance. Então, ele é utilizado aí, né, para a saúde pública e ambiental, porque, como eu citei, a gente tem uma formulação líquida que pode ser utilizada para controle de pernilongo, que não é um vetor, né, mas causa um desconforto muito grande para a população. Então, aqui os prêmios de reconhecimento do Natular, né, comparando, inclusive, com o Spinosade, ele também recebeu, né, um prêmio aí de Química Verde do presidente dos Estados Unidos, e o produto é aprovado aí pelo Departamento de Agricultura Orgânica, né, para utilização no controle do pessoal que pratica agricultura orgânica. Esse é o prêmio, né, recebido pelo produto. E para finalizar, pessoal, eu vou passar aqui um vídeo instrucional, né, só para demonstrar a aplicação do produto, como ela é muito fácil, muito prática, né, muito simples, e depois a gente finaliza para poder abrir para as perguntas, ok?
Nunca houve antes um produto como o Larvicida Natular DT, apresentado em tabletes para aplicação direta. Aprovado pelo processo pré-qualificação da Organização Mundial de Saúde, o Natular DT é formado com ingredientes orgânicos e foi desenvolvido especialmente para tratamentos de água em recipientes para ajudar no controle das endemias causadas pelo Aedes aegypti. O ingrediente ativo, espinosade, é derivado de uma bactéria que ocorre naturalmente e é altamente eficaz no controle de larvas de mosquitos. Agora, um pequeno tablete fornece controle de larvas por até 60 dias, em um recipiente de 200 litros, e controle por mais tempo ainda, em recipientes menores. O novo Natular tem formação diferente dos outros larvicidas, com 2 camadas distintas. Uma camada se dissolve em 60 segundos, liberando rapidamente uma dose eficaz que matará as larvas em 24 horas. A segunda camada do tablete se dissolve lentamente ao longo do tempo para um controle prolongado. Quando o tablete tiver se dissolvido, é fácil saber quando deve repetir o tratamento. É simples. Agora, imagine um cenário mais amplo com o novo Natular DT. 50 tabletes são embalados em um blister pequeno e leve. 2.500 tabletes são embalados em uma caixa. Além disso, o Natular não requer o manuseio de aplicadores especiais. Elimina a poeira e tem um odor limpo e agradável. Como o novo Natular DT é formulado como um tablete com a dose exata, a possibilidade de subdosagem ou superdosagem é eliminada. O novo Natular DT é a opção orgânica revolucionária para profissionais de saúde pública controlarem a proliferação de mosquitos em recipientes. Bom, pessoal, só para mostrar, né, então, como a aplicação do produto é simples e fácil de fazer, né? Aqui, pessoal, a gente criou aqui no Brasil um canal no YouTube, tá, da Clark Brasil. Então, se vocês quiserem acessar também, a gente está com um canal no YouTube que tem alguns vídeos instrucionais, né, com relação à limpeza de equipamento, com relação ao Natular, com relação ao Cielo, Aleco, tá? Se vocês quiserem entrar lá, está disponível também para vocês consultarem, para vocês olharem, tá? Fica à disposição de vocês. E a gente fecha com essa frase aqui, né, de que muitos ficam na expectativa aí de socorro do alto, mas não querem nada com esforço de renovação, né? Então, não é o nosso caso, porque, como eu demonstrei aqui para vocês, a Clark está comprometida, né, com inovação, e esse é o objetivo aqui do nosso trabalho no campo, tá? Então, o mundo precisa aí do controle de mosquitos, né, e o trabalho de vocês é fundamental no caso do controle de mosquitos e principalmente do Aedes aegypti, que é o responsável aí pela transmissão de dengue, zika e chikungunya, né? Então, pessoal, eu queria agradecer aí a participação de todos, parabenizar vocês pelo comportamento aí, de ter ajudado a manter os microfones desligados, tá? Muito obrigado a todos. Aqui fica os nossos contatos, tá? Aqui tem o meu e-mail, tem o meu celular com o WhatsApp. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem no campo com relação ao produto, a gente fica à disposição de vocês, tá? Pode ligar, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, a hora que vocês quiserem, a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e aí a gente vai, então, abrir para a resposta das perguntas. Fabrício, quer falar alguma coisa? Então, informar que a gente já recebeu, né, alguns lotes do Ministério, né, Natular, mas a gente ainda não vai estar distribuindo no primeiro momento, porque a gente tem que acabar o estoque de Priproxefen, né, do Estado. Perfeito. A gente sabe que ainda tem tanto nos municípios como nas regionais e até o próprio Estado ainda tem alguns quilos aqui, né. Então, a gente ainda vai continuar usando Priproxefen até acabar esse estoque. Após acabar o estoque, a gente vai, né, emitir a nota técnica aí, da DIV, com as orientações, e daí, posteriormente, estando distribuindo o novo larvicida aí para todo o estado. Esse lote que nós recebemos do Ministério,
Vem aqui, né, a dosagem de aplicação, né? A gente já entrou em contato com a CLAC, até mesmo com o Ministério, aonde ele fala aqui que água para consumo humano, 30 dias, né? Então, a CLAC aí informou que foi um erro de digitação, né? E já estão fazendo aí uma readequação desse lote, né, Teodoro? Isso, exatamente. A gente já entrou em contato com a empresa, né, porque no mesmo item que você coloca aí, que eles colocaram 30 dias, no item de cima fala em 60 dias, né? Então não tem sentido ser água para consumo humano, que é uma água mais limpa, né, mais tratada, facilita inclusive a ação do produto, então não tem porquê, né, ser 30 dias. Então realmente foi um erro de digitação, a gente já entrou em contato com a empresa pedindo para fazer a devida correção, tá? Mas o prazo correto realmente é de 60 dias. Então, vou abrir aqui para as perguntas, tá? Vamos ver aqui no chat primeiro. Teodoro, no chat não tem muita pergunta, não, pelo que eu estou vendo aqui. É que tem um pessoal aqui, deixa eu ver de onde era. Diz que entrou um pouco atrasado aí, da Daiane, acho. Então, não sei se eles ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta. Se quiserem fazer a pergunta ao vivo, pode fazer. Pessoal da Dengue, tá. Tem uma pergunta aqui, Nivaldo. Bom dia, sobre o comportamento ambiental do produto. Na bula diz que ele pode ser aplicado em bromélias, mas levando em consideração que há espécies de bromélias dependentes de luz e que dentro da planta pode haver degradação por outros organismos. Como explicar seu uso nessas plantas? Segunda pergunta, qual a temperatura de manutenção das pastilhas? Os agentes usam uma bolsa o dia inteiro, imagina no calor. Obrigado. Bom, com relação à questão das bromélias, eu vou deixar para a Maria Eugênia e para o Fabrício responder a pergunta. Bom dia, pessoal. Então, com relação às bromélias, eu vi que o Lúcio até de Itajaí, que seja, ele colocou arranca as bromélias, e que Santa Catarina não tem recomendação de tratamento de bromélias, assim como de nenhum depósito natural, né? Porque a gente não tem como saber a capacidade de volume, então, desses depósitos, e a ideia sempre é readequar os depósitos inadequados, né? A gente, mês passado, já lançou também uma nota informativa sobre as bromélias, sobre o não tratamento delas, né? A orientação é não cultivar, então, bromélias ou outras plantas que possam acumular água em ambientes urbanos, tá bom? Então, aqui no estado, a gente não faz esse tipo de tratamento, não fazia com piriproxifeno e não fará também com natular, né? Lembrando que, por mais que esteja na bula dele, né, que o que regulamenta o uso do produto é a nota técnica e não a bula em si. Ok. E com relação à segunda pergunta, qual a temperatura de manutenção das pastilhas? Porque os agentes usam uma bolsa, né, o dia inteiro, imagina no calor e tal. Então, não tem problema com relação à temperatura, tá? Se o produto ele vai estar na cartela, né? E o agente vai estar com essa cartela dentro da bolsa. Então, assim, essa questão do transporte do produto não tem problema com a temperatura ambiente. O problema seria, de armazenamento, seria com relação à umidade, né? Do produto entrar em contato com a água ou com um local úmido. Aí ele pode entrar em reação, a parte efervescente. Mas com relação à temperatura, não tem problema. Com relação à parte de transporte até o campo, na bolsa do agente, não vejo problema com relação à temperatura. Tá? A temperatura de armazenamento, o que a gente recomenda é que se armazene em local seco, né? Fresco e também que não fique exposto ao sol, né? No caso do armazenamento. Mas no caso do transporte, não tem problema. Tá? No caso do transporte, só precisa tomar cuidado com a luminosidade, com a luz, né? Porque esse é um ingrediente ativo que se degrada até um pouco mais rápido na presença de luz, né? Então, é por isso que a gente fala que se vocês forem tirar o produto da cartela, essa que o Fabrício mostrou aí no início, para levar ele já fracionado, ou então levar parte
das pastilhas que estão na cartela, colocar num recipiente opaco, né? Puro, totalmente opaco, para que não haja incidência de luz, tá? Mas a temperatura não é o grande problema. Ok. A Patrícia está perguntando, muda a durabilidade do produto conforme a condição da água? Em água suja, por exemplo, né? Em água com alto teor de matéria orgânica. A gente já respondeu isso ontem aqui. Não muda, né? O que precisa tomar cuidado, como eu falei para vocês ali, é que a pastilha não fique soterrada numa possível decantação de lodo, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas com relação a se a água, se a pastilha estiver em suspensão, em contato com a água e tiver um pouco mais de matéria orgânica, a água estiver um pouco mais suja, não muda nada, tá? Você vai ter o mesmo efeito por 2 meses, não vai ter problema, tá? Bom dia, Teodoro. Tudo bem? É Jaime que está falando de Guaramirim. Eu tenho 2 perguntas que eu gostaria de fazer. Uma é justamente essa questão da luminosidade, né? Se num depósito que ele pegar bastante claridade, esse tempo de ação vai ser menor que 60 dias. E outra é com relação à renovação da água desse depósito, se isso também pode influenciar na durabilidade do produto. Ô, Jaime, muito boa. Só um instantinho. Obrigado. Jaime, muito boa a tua pergunta, tá? Os testes que foram feitos, inclusive de Natular, eles foram feitos nas 2 situações, tá? Céu aberto e ambiente fechado, né? O residual do produto, no caso do local onde você tem uma exposição maior ao sol, né, não tem problema por conta da liberação do produto ser lenta. Como eu citei na apresentação, a meia-vida do produto na água é de menos de 1 dia, ou seja, mas após a liberação, tá? Isso a luz solar influencia sim, mas enquanto o produto não foi liberado pela pastilha, então você não tem o problema dele ser degradado, porque o residual de 60 dias está mais ligado à formulação do que o próprio ativo, ok? Então, essa é a explicação para você. Com relação à questão que você falou de substituição da água, isso também foi testado, tá? Os testes que foram feitos em caixa d'água, eles repunham 30% diariamente dessa água, era trocada, ou seja, você tirava 30% da água e substituía por uma água limpa, né? Também não tem problema, porque enquanto a pastilha estiver lá, ela vai tratar aquele recipiente, desde que você respeite os 200 litros para cada pastilha, né? Então, quando você for fazer o tratamento, inclusive na nota técnica do Ministério fala isso, né? Você trata pela capacidade do recipiente, não pela quantidade de água que tem no recipiente. Então, se você pegar um tambor de 200 litros e tiver 50 litros de água, você vai botar uma pastilha para 200 litros, porque a capacidade do recipiente é de 200 litros, e você não pode correr o risco de colocar 1/4 de pastilha para 200 litros, entendeu? Então, você trata pela capacidade do recipiente, tá? Os testes, só complementando, os testes que são feitos para a aprovação da Organização Mundial da Saúde, eles seguem um guia, né, da própria Organização Mundial da Saúde. Os testes têm que ser feitos dentro daquele rigor da Organização Mundial da Saúde. E a indicação, né, a normatização desses testes, ela exige que a água seja, como é que fala, reposta todo dia, né? Então, o teste é feito dessa forma, tá? Para poder ter a aprovação da Organização Mundial da Saúde, porque simula um uso doméstico, né, de uma caixa d'água que usa água, entra água, usa água, entra água. Então, vai substituindo todo dia, mas o residual do produto é testado dessa forma, tá? Com reposição de água.
Tem uma pergunta aqui relacionada ao fracionamento da pastilha. Deixa eu pegar aqui. Em relação ao fracionar, tá? Em relação à dosagem do produto, qual é o nível de dificuldade para fracionar o comprimido? Ele costuma esfarelar? A orientação é realizar o fracionamento em campo ou já levá-los fracionados para atividades de campo. Então, como eu falei na apresentação, tá? E a gente está provendo hoje um cortador para cada agente de campo, e pelo que o Fabrício me passou, Santa Catarina tem 1.134 agentes, então cada agente vai ter o seu cortador, né? O ideal é que vocês façam um fracionamento em campo, tá? No local da aplicação, para evitar de fracionar sem ter necessidade de fazer o fracionamento, tá? Pode acontecer uma quebra da parte efervescente? Pode acontecer. Se você não fizer o corte direito, pode acontecer de quebrar um pouco a parte efervescente. Mas, como eu falei também na minha apresentação, a parte efervescente representa 10% da pastilha, né? E essa parte que quebrar, você pode usar no tratamento que você está fazendo ali no momento da aplicação. Não tem problema nenhum, tá? Você não desperdiça nada, você aproveita tudo, tá? E o que vai te dar o controle de 2 meses não é a parte efervescente, que provavelmente é a parte que é mais sucessiva a quebrar, tá? Mas é a parte dura da pastilha, a parte mais escura, é ela que vai te dar esse controle de 60 dias, ok? Eu vou dar uma complementada, Teodoro, porque a gente ainda não recebeu, né, cortadores para todo mundo, assim, então na primeira entrega aos municípios não vai ter essa possibilidade. Então a gente está providenciando também os potinhos escuros, né, opacos, para fazer esse fracionamento, assim, porque acredito que no primeiro momento ainda vai ter que fazer o fracionamento do produto um pouco na base, né? Mas assim que os cortadores forem chegando, a gente vai distribuindo, então, para seguir as recomendações técnicas, né, que é apenas o fracionamento na hora da aplicação mesmo e se precisar, né? Tá. Maria Eugênia, eu tive em Palmas, né, semana passada, no Tocantins, e o Marcos, lá eles são 1.200 agentes de campo, né? Ele pediu 1.200 cortadores para o Ministério atendeu, mandou os 1.200 cortadores para ele. Então, se vocês pegarem aí, eu acho que eu deixei 270 para vocês, né? E vocês tinham recebido, acho que mais 270. Eu acredito que se vocês pedirem aí mais uns 600 cortadores para o Ministério, não vai ter problema, eles vão entregar para vocês sem problemas, tá? Tranquilo, eu acho que eles receberam mais, né? Porque a gente fez o pedido junto com espinosagem, né? Com o Natular, e eles também até nem enviaram a quantidade de larvicida que a gente tinha solicitado, porque estava um pouco estoque, né? Eles estavam por receber mais. Então, eu acredito que pedindo, eles consigam enviar agora para a gente. Perfeito. Nós entregamos para eles semana passada mais 35.000 cortadores desses, né? E dentro de um mês e pouco mais, vamos entregar outros 35, 40 mil mais. Então, acho que eles já têm mais um estoque lá agora. Se você pedir, eles vão te atender, com certeza. Ótimo, então. Já vamos fazer isso hoje. Boa. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui com relação às pulpas, né? Então, tem 2 perguntas com relação à pulpa. Com recipientes que não possam eliminar, quais as providências em relação às pulpas, né? E se houver um depósito com milhares de pulpas, né, depósito fixo, como será feito? Tem que eliminar, teria que eliminar todas e depois tratar? Não, você não precisa eliminar todas para depois tratar, você pode fazer o tratamento. O que a gente está dizendo é que o produto ele vai agir só na fase larvária. Se as pulpas já estiverem instaladas, ele não vai agir nas pulpas, tá? O produto ele age do 1º ao 4º estágio avançado da larva, impedindo que ela evolua para a fase de pulpa, né? Agora, se no momento do tratamento você tiver a presença das pulpas, essas pulpas têm que ser eliminadas, tá? Com relação você está colocando aqui em recipiente que não posso eliminar, quais as providências com relação às pulpas? Então, nesse caso, precisa avaliar
né, fazer uma avaliação para ver se é possível, por exemplo, você telar, né, esse recipiente, né, ou fazer algum outro tipo de contenção para impedir que essas pulpas evoluam para adulto, né, e saiam desse recipiente. Tá? Mas a tendência é que com o tratamento do natular você não vai ter mais a presença de pulpas, isso é fato. Tá? A partir da hora que você começar a tratar esse recipiente, você não vai ter mais a presença de pulpa. Foi. Não é ruim. Tem uma pergunta aqui, alguns estudos sobre a microbiota e a metabolômica do solo no local de aplicação? Na realidade, nós não temos estudo de solo para esse produto, porque esse produto não é para aplicar em solo, tá? Esse produto é para aplicar na água. Na água, a gente tem os estudos necessários, mas em termos de solo, o que pode existir é do espinhosado como ingrediente utilizado para agricultura, alguma coisa assim, algum impacto ambiental desse produto, mas em relação ao solo, não. Nós temos uma parte de microbiota de água, né, dos organismos aquáticos, onde o produto é recomendado o uso. Eu acho que eu mostrei uma tabela, né, Nivaldo, na apresentação, que mostra a questão lá da ostra oriental, que era mais sucessiva, então mostra o resultado dos estudos que foram feitos. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta no chat. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta aí pelo microfone, né? Deixa eu ver se tem alguém levantando a mão aqui. O Saulo Rocha está com a mão levantada, mas está levantada desde o começo já, não sei se ele... Não, o Saulo já falou com a gente no começo aqui. Ah, tá. O Saulo já falou. Saulo, ativa seu microfone que está desativado. Okay. É a falta de um cursinho de inclusão digital que está faltando. A pergunta era para pedir para gravar a apresentação. Mas aproveitaria que abri o microfone para parabenizar. Acho que o produto é de fácil aplicação, fácil supervisão, bem tranquilo. Então, estamos ansiosos para começar a utilizar o produto. E uma coisa que eu vejo como muita vantagem é o controle de estoque. A gente descobriu recentemente que a gente tinha problemas de tamanhos de colheres. Isso é uma coisa que jamais vai acontecer com esse tipo de produto. Então, o controle de estoque vai ser muito mais tranquilo, prestação de contas vai ser bem mais tranquilo do que no PIB que se tem. Maravilha, é isso mesmo. Obrigado, Saulo. Facilitar o trabalho de vocês, realmente, para agilizar, inclusive. O Lúcio está com a mão levantada também. Deixa eu... Pode fazer a pergunta, Lúcio. Bom dia. Bom dia. Não é nem uma perguntinha técnica, né? É uma pergunta mais logística. Eu queria perguntar para o pessoal da DIV, ali do controle de químico, eles falaram que não tem uma previsão do uso do produto, né? Só quando acabar o Periproxfen. Mas a minha outra pergunta para eles, se as regionais irão treinar os nossos agentes, porque foi dada uma capacitação hoje, certo? Alguns municípios colocaram seus agentes para ver essa capacitação. Quando a gente for utilizar o produto, já se passou um tempo um pouco grande. Eu quero saber se a DIV vai nos disponibilizar os treinamentos para os nossos profissionais, principalmente municípios que têm grande quantidade de agentes. Então, é que nossa previsão da utilização do novo Natular não está tão distante, né? A princípio é para ser agora, no máximo final desse ano, já começa a utilizar o Natular, ou talvez o início aí do próximo ano. Mas a gente acredita que vai ser meio logo que a gente vai utilizar, porque pelo menos aqui na DIV o estoque está bem baixo, né? A gente tem 6 quilos hoje de Periproxefen, então... Assim, a partir do momento que a gente acabar com o Periproxefen aqui na DIV, os novos pedidos já vai ser solicitado na Natular, né? Então, acredito que vai ser logo.
Quanto à capacitação, a Maria vai falar. A gente já pautou isso ontem em reunião interna, né? Então, a gente está organizando o cronograma e vai avisar vocês, sim. Que a gente também percebe essa necessidade de estar um pouco mais perto a partir do momento que os municípios comecem a utilizar o produto, né? Então, a gente vai estar treinando, assim, o pessoal. Tá bom, Lúcio? Não sei se te respondi, mas alguma dúvida? E o pessoal da DIV sabe que pode contar com a gente, né? Se precisar de fazer uma outra live dessa, ou mesmo presencial, aí, se vocês aceitarem reuniões presenciais, a gente poderia se deslocar até aí e fazer um trabalho. Tem mais uma perguntinha no chat. Deixa eu ver. Foi gravada a apresentação, sim, foi gravada a apresentação, tá? Depois eu vejo aqui como é que eu disponibilizo para o Fabrício. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu passo a palavra aí para o Fabrício e para a Maria Eugênia para fazer as considerações finais, lembrando que a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer problema que tiver em campo, tá? A gente está aqui 24 horas à disposição de vocês, ok? Então, fica com a palavra vocês fazendo o encerramento e a gente permanece à disposição. Eu, desde já, agradeço em nome da Clark, tá? A participação de todos e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Oi, Teodoro. Então, tem uma pergunta aqui que não foi respondida aqui. Vamos lá. Eliane de Araguá do Sul, se puder responder a ela, depois a gente faz o encerramento. Tá, peraí, só deixa eu achar. Ela está no chat, a pergunta dela? Tá. Aqui, ó. Levando em consideração que o produto está no mercado desde o ano de 1999, tem estudos em humanos sobre o efeito em mulheres no auge de desenvolvimento reprodutivo, já que observado o efeito no desenvolvimento da formação inicial do, não sei, do senhor. Obrigada, Eliane de Araguá. Tem estudo em humanos sobre efeito do quê? Peraí, só... Em mulheres no desenvolvimento reprodutivo, no auge do desenvolvimento reprodutivo. O produto está no mercado desde 1999 e tem estudo humano sobre efeito em mulheres no auge do desenvolvimento reprodutivo, já que observa-se o efeito no desenvolvimento de formação inicial. Jaraguá do Sul. Eu acho que ela está confundindo um pouco. Oi? Desculpa. Bom, pessoal... Acho que não foi nada, só responde. A resposta para essa pergunta é a seguinte. Vocês viram nos dados que o Teodoro apresentou que o produto não tem nenhum efeito teratológico, né? Ou seja, se a mulher está grávida, né, que é o que eu estou entendendo, está no estágio reprodutivo, se ela está grávida ou mesmo não está grávida, mas está no estágio de fertilidade dela, não tem atuação nenhuma, né? Não tem atuação nenhuma teratológica ou qualquer outro tipo de tumores ou coisa desse tipo, tá? Então, tanto que o produto ele é liberado para uso em água potável, para consumo humano, sem restrição, né? Tanto em crianças, em bebês em idade de mamadeira, até adultos, sem problema nenhum, tá? E isso está no relatório da Organização Mundial da Saúde, que fez as avaliações toxicológicas do produto e fez a publicação, conforme vocês podem encontrar, inclusive, no site da Organização Mundial da Saúde, que o produto é liberado sem nenhum tipo de restrição, tá? Tanto para mulheres que já estão grávidas, como aquelas que estão no estágio fértil, que ainda não estejam grávidas ou que pretendem ficar, tá? Sem problema. Agora, ele tá desde 1999 no mercado na área agrícola, tá? Na área de saúde pública, esse produto está no mercado desde 2011, se não me engano, uma coisa assim. Mas já faz anos também. Mas para a saúde pública é mais recente, né, Valdo? O registro do natural no OMS é mais recente.
Na Anvisa, o registro saiu em 2018. 2019, uma coisa assim. Ah, Mas no mercado mesmo ele foi introduzido só em 2014 e a partir daí vem sendo utilizado em escala pequena, até essa aquisição do Ministério da Saúde, que aumentou bastante o consumo aí nesse ano, que é a primeira vez que o Ministério da Saúde adquiriu o produto. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós temos uma manhã inteira, hein? ok. Deixa eu ver se tem mais alguém. O pessoal de Jaraguá do Sul está satisfeito com a resposta? A Eliane? Então, Fabrício aqui, só gostaria de dar mais uma reforçada, então, e não sei se ficou bem claro para todos, que vão ir a campo com essa cartela, né? Então, o produto tem que ser mantido dentro da cartela, evitar a umidade e após, se tiver necessidade de fazer o fracionamento do produto lá, ele tem que ser guardado num recipiente opaco, né? Que seja escondido da luz e que seja seco, ou seja, um potezinho, né? Pode ser até de 50 ml, enfim, esse restante, né, do material, né, que sobrar, para evitar que o produto seja aí perda sua efetividade, né? E esses potezinhos a gente está tentando fazer aquisição também aqui pela DIV, mas já adianto, se os municípios também tiverem esses potes aí no município, os potezinhos pequenos, opacos, né? Ou seja, que não seja transparente, né? Para evitar que a luz entre, que já possa se organizar aí para ter esses potes aí para os acessos. Eu acho que agora com os cortadores, vocês tendo um cortador para cada agente, isso vai minimizar muito essa questão de fracionamento antecipado, porque é difícil você fazer um prognóstico de quanto você vai usar naquele dia que você saiu para trabalhar, né? E você fazendo o corte lá no campo, então o que vai sobrar vai ser uma quantidade muito menor de produto, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, para o recipiente de 10 mil litros. Aí eu também deixo a resposta aí com o Fabrício, porque tem a nota técnica da DIV, né? Eu não sei se vocês vão tratar recipiente com 10 mil litros. A gente vai seguir, né, a recomendação aí, tanto da nota do Ministério, né, que a capacidade do recipiente, então tem que ser tratado. Independente, a gente, se for de 10, de 20, enfim, a gente vai ter que tratar se for possível, né? E seguindo as normas técnicas aí, né, as medidas que vem na nota do Ministério e da DIV. Perfeito. Se for tratar, né, só complementando a resposta dele aqui, se for tratar o recipiente com 10 mil litros, sim, são 50 pastilhas. Sim, a do Clinton Batista, a quantidade mínima que pode utilizar do tablet da pastilha é 1/4, sim. Como eu também falei na apresentação, não existe dosagem menor do que a dosagem para 50 litros, até 50 litros de água. Então, a dosagem menor que existe de todos os larvicidas no mercado, tá, é para, no mínimo, 50 litros de água. Tá? Então, 1/4 você pode tratar até 50 litros de água, ok? Se passar de 50 litros, aí não. Aí você já tem que tratar com uma quantidade maior, com a metade da pastilha, tá? Aqui tem uma outra pergunta, tratar em caso de DF. E aí, acho que falhou aqui a digitação dele, em pontos estratégicos também. Eu também passo a pergunta aí para o Fabrício, para a Maria Eugênia, para saber como que eles vão proceder nesse caso. Então, né, ponto estratégico, tanto for em DF ou como nas visitas, né, a cada 14 dias, se realmente a gente tiver depósitos que não conseguimos eliminar, né, ou tirar a água dele e evitar que
que novamente acumule água, a gente trata e daí de acordo com a dosagem já apresentada, né? Dependendo aí, pode ser um quarto de pastilha, metade ou uma pastilha inteira. Vai depender do depósito mesmo. Mas a gente sempre tem que tentar adequar aquele depósito para que não acumule mais água, né? Essa é a ideia principal. Gente, desculpa a minha ignorância, o que é o DF? DF é a atividade de delimitação de foco. Né? Quando a gente tem... Porque a gente faz levantamento entomológico no estado inteiro, né? Em todos os municípios. Então, a partir do momento que a gente detecta um foco, a gente abre um raio de 300 metros, daí faz a visita domiciliar em todas as casas, né? Porque a gente não tem todos os municípios infestados aqui em Santa Catarina. Entendi. Faz um pente fino. Isso. Então, só reforçando, então, o tratamento em pontos estratégicos, naqueles depósitos não podem ser eliminados, mas também não confundir, né? Porque tem pontos estratégicos, são floriculturas, então, a gente já falou no início da apresentação, né? E a gente não recomenda tratamentos de depósitos naturais, né? Então, não vamos sair tratando bromélia aí, por favor. Perfeito. Clarice, vai falar alguma coisa, Clarice? Abriu o som ali, o que ela fosse falar. Mais alguma pergunta, pessoal? No microfone ou no chat? Não, no chat. Opa, entrou a perguntinha aqui. Tem mais? Em relação aos bueiros que possuem aquele cano que fica segurando água. Também passo para o Fabrício e para a Maria Eugênia. Como que vocês vão proceder no caso dos bueiros? Então, via Ministério, né? Essa pergunta é sempre muito frequente. Eu mesmo questionei o Ministério disse que não se trata, né? A gente não vai utilizar em bueiros, até porque o Nivaldo já falou, o Teodoro também, e o produto não vai agir se tiver contato com o lodo e tudo mais, sujeira que a gente sabe que tem dentro de bueiros, e também a gente precisa saber se é positivo para poder tratar esse bueiro, né? Então, via Ministério, não é recomendado, e só vai ser feito o tratamento no bueiro se for feito a análise daquelas larvas e ter dado positivo, né? Enfim, né? Mas não é a principal recomendação, não. Se porventura vocês forem fazer o tratamento, né? Eu mostrei aquela foto daquele sachêzinho que você coloca a pastilha dentro e para evitar da pastilha ficar soterrada no lodo, tá? Então, se porventura, se vocês resolverem fazer o tratamento, a dica que eu dou é que a pastilha não fique soterrada, ela fique na água, mas não fique soterrada, tá? Vieram mais duas perguntas agora. Uma está relacionada à validade. Bom dia, a validade do produto. Hoje ela está aprovada para 30 meses, tá? No início do registro do produto era para 24 meses, 2 anos. Depois nós fizemos mais alguns testes de estabilidade do produto por mais longo prazo e o Ministério aprovou já para validade de 30 dias a partir da fabricação do produto. Então, vocês veem na embalagem do produto, que tem lá a data da fabricação e a data da validade. Algumas embalagens mais antigas no mercado, se vocês verem, vai estar com a validade de 2 anos. Mas existe já a prorrogação desse prazo para mais 6 meses, tá? São 30 meses de validade a partir da fabricação. Perfeito. Teodoro, bom dia. Bom dia. É a Brenda de São João Batista. Em relação ao que você falou ali do saquinho e nos bueiros que não serão tratados, esse saquinho poderia ser utilizado em calhas também? Tipo, prender ele ali com a pastilha na calha? Pois é, aí a questão de tratar a carga, eu preciso ver com o pessoal da DIV aí se vai fazer tratamento de carga, porque se não tiver na diretriz da DIV, aí não vai fazer o tratamento, né? Ah, ok. Então, pessoal, calha está no direcionamento do Ministério da Saúde, pelo que eu ouvi. A calha é um depósito removível, certo?
porque a calha é para limpar a calha. A calha não pode ter... E se ela está torta e está com água, sei lá, o residente aí, o morador tem que corrigir isso. Então, a recomendação nossa é a mesma do Ministério e a mesma de vocês. O uso de produto vai ser feito em local onde não pode ser removido. Não vamos gastar dinheiro à toa onde não tem necessidade. A calha precisa ser limpa, porque senão começa a causar problema na própria residência, né, de filtração de água, essas coisas. Então, tem gente que usa algum larvicida de calha aí. Precisa remover. Esse é um depósito removível. Né? Certo. E tem uma outra pergunta aqui com relação ao tempo que demora para agir nas larvas do produto. Acho que ela entrou atrasada na apresentação, eu já tinha falado, né? Até 24 horas a resposta. Mas ela pode, normalmente, quando você tem uma movimentação maior dessas larvas, se a temperatura estiver um pouco mais alta e tudo mais, elas morrem um pouco antes, né? Mas o prazo é até 24 horas. Em clima mais frio um pouco, depende da época do ano, pode demorar até 48 horas para matar a larva, tá? Mas o importante é que uma vez a larva contaminada, ela não vai sobreviver. Porque em clima mais frio, vocês sabem disso muito melhor que eu, porque vocês vivem aí no frio, né? As larvas se movimentam menos. Isso. Né? Se alimentam menos. Então, vocês viram que o produto tem ação por ingestão e por contato, mas então, quando ela se movimenta menos, ela demora um pouquinho mais para morrer, mas não mais que 48 horas, tá? Mais perguntas, pessoal? Senão nós vamos deixar vocês irem almoçar, que vocês acordaram cedo. Então, só reforçando, né, igual o Nivaldo falou, é uma diretriz nacional, então não se recomenda o tratamento em calha e depósito pode ser removível, né? Faz parte da estratégia também operacional do Estado, então a gente não faz tratamento em calha, né? O depósito pode ser removível e adequado, né? Então, o pessoal também, se tiver alguma dúvida, pode estar encaminhando para nós por e-mail, pode estar aproveitando esses últimos minutinhos aí da apresentação. E queria agradecer a presença de todos, agradecer o Teodoro, né, está sempre disponível, o Nivaldo aí, o grupo técnico aí da CRAC, e reforçar mais uma vez que após, então, acabar o estoque do piriproxifeno, a gente vai utilizar esse novo larvicida, mas por enquanto ainda continua a aplicação, né, do larvicida piriproxifeno em todo o estado. Mas eu creio que muito logo aí a gente já está utilizando esse novo, né? E conforme vai surgindo as dúvidas, vocês podem se direcionar aí para os supervisores da área de vocês, que estão repassando para nós as dúvidas, né? E a gente vai tentar atender, né, para todos. Eu também só queria agradecer a presença de todo mundo, então, né? Ficar amanhã disponível para estar aprendendo um pouco mais sobre o novo larvicida que a gente vai incorporar na nossa rotina e estamos à disposição também para dúvidas. Bom, muito obrigada, pessoal. Pessoal, muito obrigado, então. Obrigado, Maria Eugênia. Obrigado, Fabrício. A gente fica à disposição. Depois me conta se deu certo lá os cortadores, se você fizer o pedido para o Ministério, se eles atenderam certinho para vocês. Tá? Qualquer problema também a gente está à disposição. Se precisar prover mais alguma quantidade aí, a gente também vai ter uma quantidade na mão, né? Mas eu acredito que não vai ter problema não. Como eu te disse, lá em Tocantins, eles mandaram a quantidade total lá para eles, então acho que não vai ter problema. Tá? Muito obrigado para vocês, e obrigado a todos que participaram. Tá? Então, em nome da Clark, eu quero agradecer a todos e a gente fica à disposição de vocês. Tenham um bom dia. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu?